que ele dizia que o homem era a cabeça, a mulher era o corpo. Tem uma série de estereótipos que foi dito, não são gratuitos, foram retomados por muitos dos teólogos católicos posteriores, mas, sobretudo, pelo moralismo burguês dos séculos XIX e XX. Qual é, então, para esses primeiros cristãos, o resto da vida? O resto da vida, nós vimos, era o homo sacer do direito. O resto da vida era a vida animal, era o zoon para o grego. O resto da vida, no cristianismo, passou a ser uma outra coisa. Qual era esse resto cristão? Vejam, ao contrário dos gregos e romanos, o resto cristão era o excesso do amor divino. Era o excesso de Deus. Se a minha vida tinha sido uma doação dele, minha vida não esgotava a vida dele. A minha situação como ente, em absoluto, era exaustiva daquilo que era a essência ou a substância do ser. De maneira que a vida divina estava sempre me solicitando a ser mais do que aquilo que eu era. Então esse Deus traumático fazia com que a vida messiânica fosse uma vida inquieta, uma vida atribulada. Lidar com esse resto da vida divina implicava, se vocês quisessem, duas exigências ao cristianismo. A primeira é que eu nunca poderia dizer que nenhuma vida não era conforme o amor. Simplesmente eu não sabia. Então a vocação de universalidade do cristianismo, ao contrário de todos os outros que diziam que eram religiões étnicas ou morais de classes ou de castas, essa passa a ser universal porque só em toda a humanidade Deus cabia, olhe lá. Primeira grande exigência, a exigência de universalização. A grande briga com os cristãos judeus se deu em torno disso, em torno da circuncisão, se é sábado ou se é domingo. E ele dizia, pouco importa, se um burro cai, está entendendo, dentro de um poço e é sábado, eu vou lá e tiro o burro. Está entendendo? Se uma pessoa está doente dia de sábado, eu não vou trabalhar porque é a lei. Não, eu vou. Eu jamais sei onde a vida divina está. E, por princípio, como Deus é generoso e bondoso, Ele me exige que eu seja um ser inquieto, angustiado, neurótico. Ou seja, eternamente à espera da pergunta o que é que o outro quer. Onde é que o outro está? Que apelo ele me está fazendo. Então, primeira coisa é que eu não sou mais autorizado a discriminar pessoa alguma, corpo particular algum, do universo da vida qualificada. O resto, em vez de ser o corpo do homo sacer, o resto, em vez de ser a paixão animal, passa a ser um resto positivado, um resto para mais, um resto que me exige, pelo contrário. E aí sim, que em vez de ter existência plena, como o patrício romano, que em vez de ter existência plena, como cidadão grego, eu tivesse sempre uma existência em falta. Uma existência por se completar. Uma existência marcada pelo que ainda não era e jamais poderia ser, exceto na cidade de Deus. Primeira consequência, então, eu vou lidar com o resto, se vocês quiserem, que não afirma minha completude. O cristianismo vai até as duas exigências que escandalizavam gregos e romanos. A exigência que escandalizava o grego, você sabe, é a ideia da introdução do perdão nos negócios humanos. É a ideia do amar os inimigos. Isso, para um grego, era um absurdo. Eu vou amar um bárbaro? Nós amamos os iguais. Amar o inimigo, tudo bem. Até aí é loucura. Mas onde é que a loucura sobe de um dente a mais? É que para executar isso, eu posso assumir a falta, o vício do outro e me submeter ao sofrimento até a morte. Que Deus
é esse, não é? Que é um Deus que se deixa morrer, que se deixa sofrer. Ainda mais loucura. Isso é escândalo, isso é insanidade. Isso é o cúmulo do disparate filosófico, e é em cima disso que os cristãos deitaram e rolaram. Dizia, muito bem, a tua filosofia não te serve de nada. A tua filosofia, você filosofou, ficou 200 anos numa cidadezinha desse tamanho, está entendendo? A tua segurança e a tua sabedoria, que parecia universal, hoje em dia é praticada por quem? Enquanto que a verdade nossa, hoje em dia, é do mundo. São todos. E então, depois do triunfalismo do era de Constantino, quando o catolicismo já passou a ser império e a religião de tudo, aí era que os teólogos e os padres